Presta muita atenção. O ser humano faz mudanças de duas formas, tá bom? A primeira forma é através do amor, através do prazer. A segunda forma é através da dor, é através do impacto, é através da verdade. Duas formas de fazer mudanças. Através do amor, através do prazer, ou através do impacto, através do forte impacto emocional, através da verdade. A pergunta é, qual metodologia ajuda o ser humano a se transformar de forma mais rápida através do amor ou através do impacto, através da verdade, por mais que doa? Infelizmente, o ser humano, ele muda mais pela dor, mais pelo impacto do que pelo amor, tá bom? Eu tenho a persona do coach, eu tenho a persona do treinador, do mentor, e eu tenho a persona do treinador, tá bom? Eu venho sendo o seu coach, o seu mentor e o seu treinador nessa jornada, tá bom? A pegada do mentor é uma pessoa que o coach não precisa ter trilhado o caminho, não precisa ter alcançado o resultado que aquela outra pessoa quer alcançar, porque através de ferramentas e perguntas poderosas, o coach ajuda a pessoa a olhar para dentro e encontrar as próprias respostas. O mentor é aquele profissional que já trilhou o caminho, ele já sabe quais são os passos que tem que dar. Ele já alcançou o resultado que essa ou estas pessoas gostariam de alcançar. Então o mentor, ele tem uma pegada mais direta, é uma pegada mais, olha, faça isso, isso e isso. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você não fizer isso, você vai ter isso. Então o mentor conhece o caminho, tá bom? Então é uma coisa mais direta, mais objetiva e mais prática. E tem o treinador. O treinador, geralmente, ele tem uma pegada mais de impacto, através de impacto emocional, para gerar mudanças rápidas nas pessoas, tá bom? Então aqui, você vai me ver aqui em posturas, em posturas de amor, em posturas mais suave, em postura mais de coach, em postura de mentor, em postura de treinador, tá bom? Eu vou abrir a pergunta aqui da Cristina. Como descobrir o meu propósito? Quantos de vocês precisam ter mais clareza do seu propósito? Percebem que ter clareza do seu propósito vai te ajudar a ser uma pessoa muito melhor, vai te ajudar a ativar o seu poder, o seu potencial ilimitado. Quando eu falo de propósito, o que eu consigo trazer aqui são algumas dicas, são alguns ensinamentos, alguns insights que vai te ajudar a refletir, que vai te ajudar a ter um pedaço mais direcionado a respeito do propósito, tá bom? Existe um método que eu aplico. Eu aplicava muito esse método dentro dos meus atendimentos individuais. Hoje, praticamente, eu já não atendo mais de forma individual. Antigamente, eu tinha aí fila de espera, tinha muitas pessoas que eu atendia, então existe ali um passo a passo, um método que eu aplicava nas pessoas, passo a passo, para ajudar a pessoa a ter uma clareza absoluta do seu propósito de vida. É como se a pessoa olhasse lá no fundo da sua alma, do seu espírito, do seu coração e tivesse aquele insight, tá bom? Eu aplico também ferramentas, um método para encontrar o propósito dentro das minhas formações mais avançadas, as minhas formações de coaching, tá bom? Porque os coaches que eu formo, é importante que eles tenham clareza do propósito deles, senão como que eles vão ajudar outras pessoas? Mas eu posso aqui dar algumas dicas incríveis para te ajudar a ter mais clareza a respeito do seu propósito, tá? Se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta, porque o que eu vou dizer para você aqui é muito importante, tá bom? Mas presta muita atenção. Muitas pessoas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com procrastinação. Muitas pessoas estão aí correndo atrás de prazer imediato, simplesmente porque estão doentes, às vezes, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, por falta de clareza do seu propósito. E por que eu falo isso? Porque eu já tive essa dor. Eu já entrei em estados de depressão. Alternei entre estados mais profundos e em estados mais rasos, tá bom? Porque eu fazia aquilo que não era apaixonado, não estava alinhado com o meu propósito de vida. E o que acontece? Pesquisas mais atuais aí da neurociência hoje mostram que se a pessoa trabalha em algo ao qual ela não é apaixonada, até uns 2 anos, o corpo dela, a mente dela, o emocional dela, todo o sistema energético dela, o espírito dela aguenta trabalhar até 2 anos em algo que ela não é apaixonada. O que acontece? Quando vai passando mais de 2 anos, o seu corpo começa a reclamar, ok? Trabalhar em algo só por dinheiro, em algo que você não é apaixonado, até 2 anos o seu corpo segura o tranco, segura bem. É como se você tivesse feito imagina um carro, tá bom? Imagina um carro. E aí o que acontece? Você fez uma gambiarra no carro para esse carro rodar 2 anos. Para ele funcionar por 2 anos. E aí você vai andando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Passou os 2 anos,
se você não arrumar esse carro, se você não trocar e colocar uma peça nova, uma peça poderosa, talvez a mais poderosa que você possa ter, passou de 2 anos, esse carro começa a quebrar, começa a dar problema, porque esse carro, o problema não é o carro quebrar, o carro está sinalizando que existe alguma coisa que está errada, que você precisa arrumar e consertar, tá bom? Eu, por exemplo, a minha formação, eu sou formado, eu sou graduado, eu sou bacharel em sistemas de informação na área de TI. Eu tenho uma inteligência intelectual bastante desenvolvida, mas o que acontece? Eu fui trabalhar com TI, porque TI era praticamente aí a profissão do futuro, né? TI dava muito dinheiro, eu também trabalhava com números, então eu gostava de TI, mas não era algo que brilhava os meus olhos, não era algo que enchia o meu coração, não era algo que eu tinha paixão e amor em estar falando a todo momento, tá legal? E aí eu com 2 anos de faculdade, 2 anos ali trabalhando com TI, já tive empresa na área de TI, eu tinha um provedor de internet banda larga, só que foi meio que 2 anos praticamente, o meu carro começou a dar pau, o meu carro começou a quebrar, e aí eu comecei a ter picos de ansiedade, aí entrou insônia, e aí começou a ter diversos problemas emocionais, depressão, insatisfação, só queria ficar dormindo, assistindo aí mexendo em redes sociais, naquela época era muito Orkut, ficava jogando joguinhos online, ficava jogando poker, eu ficava fugindo da minha realidade, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo, até quando eu comecei a passar por processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e foi ali me lapidando, foi tirando ali as vendas dos meus olhos, foi tirando as crenças limitantes, e foi me dando ali mais clareza para aquilo que eu verdadeiramente nasci para fazer, tá legal? Que é ajudar pessoas, ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito apaixonado por entender como que o cérebro funciona, qual é o propósito de vida das pessoas, como que a mente funciona, como que o ser humano se comporta, como que a gente consegue persuadir e influenciar positivamente as pessoas, o cérebro e a mente. Eu sempre fui muito apaixonado por isso, desde a minha adolescência. Tanto é que eu entrei em contato aí com a programação neurolinguística quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, tá? E aí eu conheci a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, de uma forma bem resumida, é o manual do cérebro e da mente. Como que o nosso cérebro funciona e como que a nossa mente funciona. Agora presta muita atenção. Por que eu estou falando isso pra você? Porque muitas pessoas estão doentes emocional, intelectual, fisicamente e espiritualmente, porque elas estão vendadas, elas estão fazendo algo que elas não são apaixonadas. E aí o corpo, através de uma doença, através de uma depressão, de uma ansiedade, quer chacoalhar essa pessoa e falar: meu, você está indo para o caminho errado, você não está fazendo aquilo que está alinhado com o seu propósito, isso, você está acabando com a sua vida, não é certo viver fazendo uma coisa que você não gosta, você está aqui para evoluir, você não está aqui para sobreviver. E o corpo vai pontuando através de uma doença emocional, física e psicológica, ok? O seu propósito está muito alinhado com o trabalho, com as nossas habilidades, dons naturais. Uma forma muito legal de você se aproximar e se conectar com o seu propósito é uma das ferramentas que eu aplico, chamada múltiplas inteligências. Lá mostram 9 inteligências, e através dessas 9 inteligências é uma direção, é uma parte do processo que eu aplico, tá bom? É uma direção que mostra: olha, você tem a inteligência intrapessoal bastante desenvolvida. Você tem também a inteligência interpessoal bastante desenvolvida. A inteligência interpessoal é a habilidade de se relacionar com as pessoas, é a habilidade de se comunicar, é a habilidade de criar empatia, é a habilidade de liderar, de vender, de influenciar. A inteligência intrapessoal é a habilidade de você estudar como que o cérebro funciona, como que o ser humano se comporta, autoconhecimento, tá legal? E aí você começa a fazer combinações de habilidades, e aí você começa a ter uma clareza incrível de qual é o seu propósito. Mas o seu propósito de vida está muito alinhado com o seu trabalho. O seu propósito de vida está diretamente ligado com as suas habilidades ou dons naturais. Por exemplo, eu tinha a inteligência interpessoal, que é a habilidade de se relacionar com as pessoas, de influenciar positivamente as pessoas, de liderar, de vender, bastante desenvolvida. Mas eu ainda não tinha habilidade de falar em público, tá bom? Mas é um dom natural para mim falar em público. É um dom natural. Por mais que eu não tinha prática ainda, é uma coisa que eu desenvolvi de forma fácil, porque eu tenho uma inteligência interpessoal bastante desenvolvida, tá bom? Então, recapitulando, o seu propósito está muito alinhado com o seu trabalho, o seu propósito está muito alinhado com os seus dons naturais e o seu propósito está muito alinhado com algo que você é apaixonado, com algo que você faria. Imagine o seguinte: o que você faria pelo resto da sua vida? O
que você faria pelo resto da sua vida se você não precisasse mais de dinheiro? Se você já fosse livre financeiramente? Se você já tivesse dinheiro para sustentar 3, 4, 5 gerações? O que você não precisa mais de dinheiro? O que você faria o que você faria pelo resto da sua vida? Ah, Thiago, eu ia viajar. Ok, se você tira um ano sabático, 2 anos sabáticos no máximo, acabou. Acabou, você já descansou, você já viajou, já conheceu o mundo, tá bom? E aí chega um momento que você fala, o que eu quero fazer? Qual que seria a sua ocupação? E esse exemplo que eu dei é com exceção aquelas pessoas que gostam de viajar, aquelas pessoas que gostam de conhecer o mundo. E talvez isso também faz parte de um propósito de vida, tá bom? Conhecer novos lugares, explorar o novo, isso também pode fazer parte de um propósito. Só que, o que acontece? Muitas pessoas, elas estão vendadas porque elas foram condicionadas de que elas têm que trabalhar, fazer uma faculdade, ok? Trabalhar em algo que dá dinheiro para elas, para que elas possam se aposentar. A maioria das pessoas estão condicionadas a isso. E esse condicionamento que foi colocado nas pessoas está colocando uma venda na maioria das pessoas, tá legal? Agora, e as pessoas muitas vezes, elas têm medo do seu propósito porque acham que não vão dar conta, acham que não vão ser boas o suficiente. E aí começa a ter um monte de crenças limitantes. Mas espera aí, se você tiver dinheiro suficiente, tá bom? Se você tiver dinheiro suficiente, você pode contratar os melhores coaches, os melhores mentores para te ajudar a desenvolver as habilidades que você precisa, para te ajudar a desenvolver inteligência emocional, para te ajudar a reprogramar as suas crenças, para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Você pode pagar e contratar os melhores especialistas, tá bom? Os melhores consultores naquela área que você quer trabalhar. E aí as pessoas acabam bloqueando porque elas acham que elas não são capazes, então colocam esse monte de vendas. Por exemplo, imagina que você começa a ter alguns insights e falar, Thiago, eu acho que eu já sei mais ou menos ali onde está o meu propósito. Mas talvez vai demorar 20 anos. Vai demorar talvez 10 anos para conseguir me preparar, planejar, fazer uma migração de carreira, contratar um coach, contratar um método para me lapidar, para me ajudar a ser uma pessoa melhor, tá legal? Mas eu acho mais ou menos, não tem problema. Se você vai fazer a sua transição de carreira daqui 10 anos. Não tem problema se você vai fazer essa transição daqui 20 anos. Mas quando você tem uma direção do seu propósito, você traça uma meta. Olha, eu vou ter que trabalhar nesse trabalho por 2, 3, 4, 5 anos para poder juntar dinheiro suficiente para poder fazer essa migração de carreira. Mas quando você faz isso, essa gambiarra que você faria no carro por 2 anos, essa gambiarra dura mais tempo. Porque o carro sabe que ele está andando aqui nessa direção que não é a direção certa, mas é para esse carro buscar um recurso para depois ir para outra direção. E aí você ganha até mais saúde, mais paz mental e mais paz espiritual. Por exemplo, quando eu descobri qual era o meu propósito, demorou mais ou menos uns 2, 3 anos para eu fazer essa migração de carreira. Só que aí, esse processo de autoconhecimento, esse processo de conexão com o meu propósito, já foi me tirando de estados de depressão, já foi reduzindo a minha ansiedade e a jornada já foi ficando muito mais feliz. Agora, independente do que você faça hoje, você pode fazer com propósito, independente se aquilo está alinhado com o seu propósito ou não. Por exemplo, imagina que você está trabalhando com números, tá bom? Imagina que você é uma analista financeira. Eu não sei qual é a sua profissão, mas imagina que se você fosse uma analista financeira e você descobre que o seu propósito é na área de humanas, é na área de ajudar as pessoas, servir as pessoas, tá bom? No seu trabalho atual, você pode colocar um propósito nisso. Tudo que você faz hoje, independente se você é apaixonado ou não, você pode fazer com um propósito, tá legal? Por exemplo, é colocar amor e paixão naquilo que você faz. Porque se você estiver trabalhando em algo que você não é apaixonado e não está servindo com propósito da melhor forma que você está fazendo, você está se prostituindo, tá bom? Isso é prostituição. Trabalhar num trabalho que você não é apaixonado e principalmente trabalhar só por dinheiro. Você está atrapalhando o sistema da empresa, o seu chefe, essa empresa que te contratou, esse cliente que pagou pelo seu serviço. Então coloque amor e paixão naquilo que você está fazendo, tá? Eu gosto muito da metáfora, seja uma colher. A colher cumpre muito bem o seu processo, o seu propósito. O propósito da colher ser pegada pela mão de um ser humano, encher ali de comida talvez e ser colocado na boca. A colher, seja uma colher naquilo que você faz. Porque a colher, ela serve o propósito dela. Então coloca amor e paixão no seu trabalho, naquilo que você faz, tá bom? Quando você faz isso, você está inalando ali amor, inspirando energias boas e positivas
e você vai estar atraindo coisas melhores para sua vida, tá bom? Então o seu propósito está alinhado ao seu trabalho e relacionado àquilo que você mais gosta de fazer, falar, está conectado talvez aí com os seus hobbies. Então eu desejo que você se conecte cada vez mais com o seu propósito.